Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que o Senhor abençoe quem me ouve, que Ele possa falar conosco, sempre por intermédio da Sua palavra. O texto hoje, para nossa breve meditação, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Eu quero ler com vocês o verso 15 e 16 apenas, diz assim: E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma conversa que o Senhor Jesus teve com os discípulos quando ele chegou na Cesareia de Filipe. Ele perguntou aos discípulos e ele usou a expressão filho do homem. Ele perguntou quem o filho do homem é. O próprio Senhor Jesus, ele não ostentava o título de Messias, porque ele não entendia que o cargo, a consagração dele, aquilo que ele realmente veio fazer, traria algum benefício, conhecendo o coração do homem. O coração do homem, ele é enganoso, como Jeremias 17 fala. Ele está cheio de maus intentos e ele busca aquilo que lhe satisfaz. A intenção sempre dessa carne humana, irmãos, é trazer alívio para toda dor, viver no conforto, e o Filho do Homem reflete justamente isso. Ela significa apenas um homem. E o Senhor Jesus, nós sabemos, as Escrituras nos comprovam, através de sua verdade, que é imutável, que ele é 100% homem e 100% Deus. E era necessário que fosse assim para que ele pudesse ser o nosso Redentor. Eu vou chegar lá. Mas quando chegou nessa situação, alguns deles já tinham dito, né? Alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você era Elias e outros dizem que você é até Jeremias. E a hora que ele faz essa pergunta, por quê? Por um simples motivo, porque todos esses homens, eles, além de serem profetas que tiveram seus ministérios reconhecidos até mesmo diante dos homens, João Batista pregou com autoridade e poder, e ele se refere à voz que clama no deserto, e esses somos nós, a igreja, que é colocada no deserto para aprender pelo Senhor Jesus, uma voz que clama, uma voz que chama. O Elias foi o restaurador do altar de Israel num período de seca, a qual não chovia 3 anos e meio, sabe, confrontando os profetas de Baal, em um tempo em que a idolatria assolava e os sacrifícios humanos eram desesperadores, e confrontou ali Jezabel e o rei Acabe, fazendo através da sua oração descer fogo do céu e restaurando o altar, aonde todos reconheceram que só o Senhor é Deus. E Jeremias era o profeta chorão, o profeta que clamou por Deus, intercedendo durante o período do começo ali do exílio babilônico, dando ao Senhor, dando às pessoas duas escolhas: escolham hoje a vida ou a morte, como fala em Jeremias 21. E Simão Pedro teve a revelação do Espírito Santo. Agora é impressionante, porque os próprios Senhor Jesus aqui no capítulo 11, e eu quero trazer para vocês, ele ora, ele fala assim, capítulo 11, versículos 25, ele fala assim, naquela ocasião Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas do que se consideram sábios e instruídos e as revelastes aos que são como as crianças. Lembra a questão das crianças e de tudo que o Senhor tem falado para nós sermos como criança, receber as crianças? Ele falou, sim, Pai, foi do teu agrado fazer assim, porque o Senhor se esconde das pessoas soberbas, o Senhor não se apresenta, e a pessoa só conhece a Deus e a Jesus se assim for revelado por Deus, se assim for do agrado. E ele fala, meu Pai confiou todas as coisas, ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Ou seja, era uma missão de Jesus revelar, mas Pedro ali teve uma revelação. Perceba como Pedro fala: Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, e Cristo se refere a Messias, a missão de Deus, ao nosso Redentor. E por que esse conhecimento é tão importante? Irmãos, o conhecimento de Jesus, ele é supremo em tudo o que se refere a nós, as nossas promessas e a caminhada que nós temos, porque é nele que encontramos
toda a fonte que precisamos para caminhar segundo o seu propósito. Perceba o que Paulo fala aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 2, eu vou ler. Ele fala assim, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem os segredos de Deus, que é o próprio Cristo, o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. E aí ele fala um versículo que é maravilhoso, que eu creio que todos querem. Ele fala assim, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Irmãos, o que Paulo está falando é que tudo que nós precisamos para acessar, não somente os nossos milagres, mas a salvação que nos rodeia e tudo aquilo que nós precisamos está na figura de Jesus Cristo. E Pedro teve aquela visão, Pedro teve aquela revelação. Agora é importante salientar, porque Pedro teve em Lucas 9, se eu não me engano, versículo 50 e Marcos 8, 38, é a mesma passagem, só que dizendo Lucas 9, do 18 ao 21 e Marcos 8, 27, isso. Aqui corrigindo as referências, ele se refere como a todos os discípulos, mas aqui não. Aqui o Jesus dá a entender que foi ele, o único que teve essa revelação. Por quê? Porque é necessário que tenha um princípio, que tudo que o Senhor faça tenha um começo. E Pedro foi o primeiro. Não à toa ele foi o líder da igreja. Não à toa ele recebeu logo uma promessa. Ele fala, logo depois, o Senhor Jesus disse que grande privilégio, em algumas versões traz bem-aventurado, feliz é você, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Pois meu Pai no céu, quem lhe revelou isso? Nenhum ser humano saberia por si só. Agora lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e das forças da morte não a conquistarão. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. Olha que palavra poderosa, irmãos. Imagine esse poder, as chaves do reino. É tudo que nós precisamos. É tudo que nós queremos, a chave dos reinos do céu. Tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E se for ligado no céu, meu irmão, ninguém pode impedir. Porque agindo Deus, quem impedirá? E é dessa informação que nós precisamos ter. Agora perceba que foi através de Pedro. Através de Pedro que começou uma construção. Irmãos, eu não percebi durante muito tempo. Perceba que isso aqui é o Mateus capítulo 16, eles já andavam com Jesus muito tempo. Eu não tinha uma percepção de que eu precisava ser reconstruído. Eu não precisava, que precisava ser derrubado dentro de mim alguns conceitos durante um tempo de uma caminhada. E foi por meio do sofrimento e da dor que eu percebi isso, que algumas coisas não estavam dando certos por causa de decisões, a qual eu não tinha sabedoria e nem o conhecimento. Eu não entendia o que Deus queria falar comigo. Eu não entendia o que Deus tinha para a minha vida. E durante muito tempo mesmo, era como se eu estivesse caminhando pelo escuro. Como Paulo fala em Atos 17, tateando, buscando, procurando, apalpando, como se não fosse possível tocar esse Deus vivo. E é por isso que Pedro continua, ele fala assim, o Filho do Deus vivo. Eu quero falar primeiro essa perspectiva de filho. Todos nós somos filhos, somos feitos filhos mediante ao sacrifício de Cristo, ao sacrifício do Messias. E essa perspectiva, ela dá para nós total acesso ao reino. É essa perspectiva que dá total acesso ao que está no céu. Então o que nós ligamos aqui é ligado na terra. Em João capítulo 17, versículo 2, na oração de Jesus, Jesus fala assim, e essa é a vida eterna, que conheçam a ti, através de mim. Ele dá essa perspectiva. E Pedro, novamente, na sua epístola, ele traz outra perspectiva que é importante nós termos. Aliás, esse versículo eu vou deixar para depois. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre Cristo. Por que é importante esse conhecimento? Irmãos, primeiro, o diabo, o nosso inimigo, ele age
através da legalidade. Todo mundo já deve ter ouvido essa expressão. E qual que é a legalidade? A legalidade ela se dá por meio de um pecado. O pecado é um ato de injustiça que gera uma dívida no mundo espiritual. Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E por meio de Jesus Cristo nós conhecemos ela. Mas em Levítico 25, versículo 25, nós entendemos o porquê que o Senhor Jesus precisava ser homem igual a nós. Fala assim, ó, se alguém do seu povo empobrecer e vender a parte da sua propriedade, seu parente mais próprio virá e resgatar aquilo que seu compatriota vendeu. E o pecado fala justamente disso, de uma venda para obter um benefício, de algo a qual nós fizemos contra a lei de Deus para aliviar uma dor, para trazer um benefício próprio. E somente Jesus pode nos resgatar. Olha, só poderia ser feito de 3 formas. Um igual, como aqui a palavra fala assim, ó, aquele resgatará aquilo que seu compatriota vendeu. Uma pessoa que seja igual. Somente um homem poderia pagar a nossa dívida. Tinha que ser um igual. Um homem paga a dívida de um outro homem, de um compatriota. E estariam na mesma nação. E no versículo 10 fala do ano aceitável do Senhor, que era justamente de 50 a 50 anos haveria o perdão total de dívidas. Ou então seria pela espera desse ano aceitável do Senhor. Em Isaías 61, versículo 7, o Senhor traz a ideia para nós que veio a pregoar o ano aceitável do Senhor. E o terceiro seria pela redenção, justamente pelo sacrifício. Pelo sacrifício do cordeiro, pelo sacrifício, e isso gera capacidade de pagamento, porque naquela época um cordeiro era muito caro, tanto que o Senhor Jesus derruba de frente ao templo da época, chutando todos os vendedores e pegando o chicote, que eles chamam de azorrague, e chicoteando eles, falando ali, a minha casa será chamada casa de oração. Por quê? Eles estavam vendendo justamente o sacrifício na época da Páscoa, a qual ele se entregaria por nós. E ele precisaria também ser 100% Deus. Por quê? Em Isaías 43, versículo 11 e 12, fala, eu mesmo, o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunha de que eu sou Deus, declara o Senhor. Somente o Senhor salva. Jonas declara isso em versículo 9. Ele fala que não há outro salvador além de ti. Então nós precisamos ter essa consciência de salvação. E quem é que precisa de salvação, meus irmãos? Quem é que está perdido? Quem está precisando de algum problema? Quem está passando por alguma situação difícil? Quem reconhece que é pecador? Somente esses têm essa consciência de Cristo. Tanto que em Lucas, um dos primeiros momentos que aconteceu foi depois da pesca maravilhosa. Pedro, quando Jesus fez o milagre, Pedro não quis nem saber do milagre. Pedro simplesmente, ele simplesmente largou os peixes todos que estavam ali, se ajoelhou no pé de Jesus e falou assim, eu não mereço ter contigo, porque eu sou homem pecador. Ele reconheceu a divindade de Deus ali naquele momento. E o Deus vivo fala justamente disso, de um Deus que controla toda a humanidade e tem poder sobre tudo. Tem poder sobre intervir sobre todas as situações. Eu quero ler com vocês, para terminar, sobre isso, para que haja um conhecimento e uma necessidade. Eu creio que essa palavra vai despertar no coração de muitas pessoas uma necessidade de relacionamento, porque esse conhecimento só vem através de relacionamento, meus irmãos. Muitas pessoas são ignorantes a Cristo. Por quê? Porque não leem a sua palavra. A palavra aponta para Jesus desde o princípio. Olha, Gênesis, Adão e Eva, depois de ter pecado, Deus colocou neles uma pele de carneiro, depois deles terem se vestido com ramos. Aquilo apontava a Jesus. Quando Caim matou Abel, Deus colocou nele uma marca que lhe daria promoção. Aquela marca se refere às marcas justamente da cruz. Depois, logicamente, houve o dilúvio em Noé. E logo depois que todo mundo foi morto e se inundou pela água, o pombo voltou com um ramo novo. O ramo novo se refere a Jesus. Mais uma vez vemos em Abraão sacrificando seu filho Isaque, quando ele fala que Deus proverá
E quando Deus fala que Deus proverá, aparece um cordeiro, um anjo aparece, o cordeiro. Então a escritura inteira se refere a Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, poderia citar muitas outras aqui para vocês, mas o nosso tempo não os permite. E é interessante, sabe, nós mesmos buscarmos através de nossos próprios esforços o conhecimento da supremacia de Jesus Cristo, que nos dá força. Perceba aqui o que o próprio Pedro fala em 2 de Pedro, capítulo 1. Ele fala, ó, que vocês tenham cada vez mais graça e paz, medida que crescem no conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos concedeu, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Perceba, irmãos, que é quando nós aceitamos as promessas que nós somos participantes dessa natureza divina, que se encontra justamente em Jesus Cristo, que se encontra justamente na pessoa de Deus. Sem Ele não há salvação. E é Ele que nos fortalece para que nós tenhamos uma vida de devoção, de oração, de leitura, de jejum, de busca, justamente dessas promessas, não como um método religioso, mas sim no prazer de relacionamento com o Altíssimo, para que nós tenhamos essa mesma revelação. Olha, logo depois que eles tiveram a revelação, ele entregou as chaves, mas logo depois, perceba que a guerra, ela se dá no campo da mente. A palavra fala que daquele momento em diante, Jesus começou, no versículo 21, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e ser entregue e padecer. E Pedro, logo depois, teve um surto. Ele fala, jamais que precisará padecer. E é nesse momento a qual o próprio Jesus fala assim, arreda-te de mim, Satanás, porque não te cogitas da coisa desse mundo. Vocês percebem que a guerra total é mental, e nós temos a liberdade de pensamento justamente porque Cristo nos libertou. O mundo, ele é opressor, não quer que nós saibamos disso e tenhamos esse conhecimento que traz vida ao nosso coração. E por isso eu quero terminar como Paulo terminou, em Filipenses 4, versículo 13, que ele aprendeu, sabe, passar dificuldade e ser suprido em todas as necessidades, passar pela escassez e pela fartura, ser humilhado e ser honrado, porque ele podia todas as coisas em Cristo que o fortalece. E assim somos eu e você, meus irmãos. Deseje o conhecimento do Mestre, deseje entender quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e as promessas serão acessadas pelo conhecimento e pela sabedoria. Que Deus abençoe a vocês, que vocês todos possam ficar na paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.